Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos ao HUSF Podcast. E hoje nós estamos gravando aqui o terceiro episódio da quinta temporada e nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a síndrome de Down. E destacar, né, que a síndrome de Down ela não é uma doença, desmistificar um pouquinho o tema. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos aqui com uma mesa cheia de mulheres também para homenagear o Dia Internacional da Mulher. E vamos falar com a doutora... Vamos lá, vamos ver se eu acerto, doutora. Juliana Frangazo. Franzago, doutora. Eu tenho um problema com nomes, doutora, mas a gente aprende, a gente aprende. Tudo no boleto lá em casa. Giovana, Juliana, eu imagino. Franzoga. Franzoga. Então, não é frangazo, não é tão ruim, né? Combinado. Seja muito bem-vinda, viu, Obrigada. doutora, ao podcast. A doutora Juliana, ela é neuropediatra, né, doutora? Isso. E ela é ali um dos primeiros contatos dos pais que têm crianças com síndrome de Down e que querem iniciar o tratamento, né, doutora? Isso, exatamente. Na verdade, geralmente eles vêm encaminhado, ou quando estão suspeitando do diagnóstico, ou quando já tem o diagnóstico feito. Para dar seguimento, acompanhamento, entender como é o desenvolvimento, né, as implicações que gerarão na vida né, na vida dessa criança ainda, que ainda é um bebê, geralmente, quando já não tem diagnóstico pré-natal, né, porque daí, às vezes, já tive casos da pessoa passar antes do bebê nascer, né, de saber que tinha o diagnóstico no período pré-natal, e passar para saber a orientação, acalmar o coração, né. Que interessante, bom saber que dá pra fazer esse diagnóstico ainda com o bebê na barriga da mãe, né? Dá pra fazer. Não é sempre, e também não é um erro, por exemplo, não é um erro não ter feito, porque isso também é uma angústia importante dos pais que recebem o diagnóstico, que ao nascimento, geralmente, eles acham que deixou de fazer, e às vezes realmente não se encontra nenhum sinal que justifique fazer exames, nem nada mais aprofundado relacionado a isso. Então, geralmente quando nasce, devido às características, né, que a gente sabe que tem em comum, aí suspeita, faz o teste e acaba fazendo o diagnóstico depois. Mas também não é um erro fazer depois, mas dá para fazer no período pré-natal também. Perfeito, doutora. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também, né, estamos recebendo duas pessoas muito especiais nesse podcast, que é a dona Eunice Toledo. Seja muito bem-vinda, dona Eunice. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora achou fácil aqui? Não, muito fácil. Foi meio complicado, mas é que é a falta de falar a localização certa. Falou a igreja, mas não falou se era o ponto de baixo, referência, pra né? cima. Aí, mas eu usei o Waze e também deu errado. Então. Deu Dá certo. certo, né? Não, mas já tá anotado para os próximos convidados, que aí eu já vou dar todos os pontos de referência também, pra gente não passar por isso. Aí você já fala que é perto do Papafina, é perto do ponto final antigo, ponto final de ônibus, é aqui. Ah, não, vou dar essa recomendação então, Essa pode daqui deixar. É antigo ponto final. E também estamos recebendo hoje a filha da dona Eunice, a Gislaine Leite. Tudo bem com você, Gi? Tudo bem. Você tá feliz em participar aqui do podcast hoje com a gente? É a primeira vez que eu venho aqui e eu até agradeço e dizer muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente. Falaram pra mim, a sua psicóloga me disse que você é muito comunicativa, que tem que levar a Gislaine, e a gente falou, então é ela que a gente vai levar. Com certeza. E você já participou de várias palestras Sim, também, né, Gi? já sim. Lá do Centro Dia. Sim. Falando do Centro Dia, eu não posso deixar de agradecer ao Centro Dia da Pessoa com Deficiência, né? A Patrícia tá aqui. Patrícia, qual que é o seu sobrenome? Patrícia Pereira. A Patrícia é psicóloga do Centro Dia, ela veio como suporte da Gia aqui hoje, então não posso deixar de agradecer. Eles fazem um trabalho maravilhoso, é um centro de convivência para pessoas com deficiência intelectual. Então depois eu vou pedir para nossa produção colocar o @, né, para vocês acompanharem nas redes sociais também. O trabalho deles é muito bacana e vale a visita. Antes da gente trazer a Gia aqui, a gente foi lá, eu, a Mariana, que é a nossa produtora, a gente foi lá no Centro Dia e a gente conheceu o espaço, né? E é um trabalho muito legal. Tem vários tipos de aula de música, tem bate-papos em grupo, tem bastante coisa que depois a gente pode comentar. Que a Gi faz todas as aulas também, né, Gi? Sim, com certeza. Então sejam muito bem-vindas. Doutora, eu já quero começar com uma pergunta para você. Como que a gente faz, então, o diagnóstico de síndrome de Down?
Você comentou antes que dá pra ser feito dentro da barriga da mãe ainda. É isso mesmo. É porque a síndrome de Down, no período pré-natal, às vezes através do ultrassom, tem algumas alterações que o ultrassonografista encontra que estão mais relacionados, né? Alterações cardíacas, a translucência nucal, que é muito comum, que é um líquido que acumula ali, fica com um aumentozinho ali na região da nuca, que é uma suspeita, mas nem sempre que isso vem alterado quer dizer que seja síndrome de Down. Também às vezes não é nada, né? Geralmente as pessoas ficam muito preocupadas com isso também. Mas tem algumas outras alterações, tamanhos específicos que eles fazem que pode ter a suspeita. Então dá para fazer esse diagnóstico nessa fase. Eles têm alguns exames também genéticos que você pode fazer nessa fase, que é o cariótipo, que é o que confirma, né, a trissomia do 21. Mas também hoje é um pouco incerto você ficar fazendo ou fazer uma amniocentese, que tem um risco também de aborto ali para aquela criança, para você ficar fazendo a biópsia da vilosidade, né, ou para poder fazer esse diagnóstico. Então, tem também um teste sanguíneo que dá para fazer nessa fase, que você identifica as células fetais, né? Então, você conseguiria fazer isso também. E depois, ao nascimento, aí você faz, né, através das características, daí, que a gente chama de alguns dismorfismos em mão, em pé, né? Às vezes, eles têm essa característica da fenda, né, ser um pouquinho mais oblíqua do olho, a preguinha aqui do olho, que a gente chama de epicanto. Às vezes vem uma alteração cardíaca, eles têm muita variação entre a forma de se parecer, apesar de se parecerem, né? Então tem alterações dos dedos, das mãos, pode ter o dedo mais curto, uma prega palmar única, então em vez de ter duas aqui tem só uma. O dedinho do pé, o dedão na verdade, né? Que é um pouquinho mais afastado dos outros dedos. Ele geralmente é um bebê que às vezes nasce e demora para fazer a primeira liberação, a primeira evacuação, ou faz alguma obstrução também intestinal. Defeitos do septo cardíaco, alterações oculares podem acontecer também. Então, alterações do tamanho do perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça. E aí, por isso, você suspeita e aí faz o cariótipo. Então, o governo tem uma cartilha do síndrome de Down que dá as especificações do que fazer, como acompanhar, o que você tem que fazer ao longo da vida, quais exames, quais não fazer, o que fazer, como dar o diagnóstico. Eles têm essas orientações nessa cartilha. E inclusive eles falam que se você tem todas as características e não tem acesso ao exame, não poderá ter acesso ao exame, você poderia dar o diagnóstico. Mas a gente fala que a confirmação aí com o diagnóstico, com o cariótipo, porque daí a gente consegue visualizar que você tem 3 cromossomos em vez de 2, né? Por isso que o Dia Internacional é 21/3, para homenagear a trissomia do 21. E que eu acho muito importante, inclusive, que é o dia da conscientização, né? E ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais e buscarem muito mais sobre isso, né? Eu acho que a gente tem muito mais informação, tem internet que é muito fácil de acessar, né? E eu acho importante ter o dia exatamente para a gente conseguir trazer mais conhecimento. Porque quando a pessoa fala, nossa, já é Dia Internacional do Down, por quê? Por que da síndrome de Down é hoje? Aí a pessoa vai lá, busca, estuda, né? Tem conhecimento, né? Pra homenagear, eles falam pra você usar uma meia de cada cor nesse dia. Não Quem sabia. quiser usar, pode usar. Não sabia. Porque eles falam que o formato da meia tem o formato de cromossomo. Vamos colocar a moda lá no hospital. Dia 21/3 vai com meias coloridas, meias diferentes, né, de preferência. E a gente consegue fazer o diagnóstico, o melhor seria fazer o cariótipo junto, né? Certo. Desde que com as características, né? Sem característica nenhuma você vai fazer, né? E doutora, quando a gente fala trissomia do cromossomo 21, pra quem tá em casa que não entendeu nada, o que significa? É que a gente tem 22 pares de cromossomos e um par desses cromossomos são os cromossomos sexuais. A gente herda metade desses cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe. E aí, juntando todos, a gente tem 46. E aí, eles formam pares, né? E aí, no cromossomo 21, em vez de ser um par, são 3. Então, fica triplo, né? Não fica um par. Daí, a gente acaba tendo, a gente chama de aneuploidia, né?
acabou atrapalhando ali. Ou a maior parte das vezes é porque não dividiu da forma correta. Mais de 95% dos casos, 95% mais ou menos, é por causa disso. Não dividiu e aí ficou 3 em vez de ficar em 2. A maior parte das vezes é por isso. E aí isso que vai acarretar nos sintomas e nas características dessa criança, né? Quando a gente faz o cariótipo, então a gente tem 46, aparece desse jeito, o número 46, uma vírgula. Se você for uma mulher, vão ser um X e um X, porque você é uma mulher. Se você for um homem, vai ser um X e um Y. E aí você herdou um de cada genitor, né? O pai e a mãe, no caso. Ah, que bacana. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro. Deu pra ficou um pouquinho mais entender. claro. Dona Eunice, Diga. quando a Gi nasceu, a senhora sabia o que era síndrome de Down? Já conhecia? Eu conhecia sim, mas assim, de ver, né? Mas tudo, o que significa, aqueles coisas, não sabia nada. E nem, até hoje eu ainda não sei. A gente tá aprendendo todo dia, né? Não dá pra É saber, assim. Mas aí, por sinal, eu percebi quando ela nasceu que ela era Down. Mas fiquei quieta, esperando o médico falar, mas ninguém me falou nada. Eu saí com ela do hospital e não me deram Ninguém a notícia falou de nada. que ela era Down. Não, aí Mas depois... a senhora acredita que o médico não percebeu as características? Não sei, porque ele não me falou nada. Foi nem o que fez o cesárea e nem quem fez o anestesista também não falou nada. Entendi. E daí, depois de um mês, eu precisei levar ela no médico. Levei no médico, não me lembro quem. Aí ele me falou que ela tinha esse problema. Eu falei, eu percebi, mas só que ninguém me falou nada. Aí ele falou, ela é Down, síndrome de Down. E quando contaram pra senhora que a Gi tinha síndrome de Down, qual que foi a sua reação? Você fica meio assustada na hora, mas depois você... Não, Deus mandou, tem que ser, não tem o que fazer, né? Mas não tem problema nenhum. E falando com a nossa estrela aqui do dia, a Gi, acho que contra tantos estereótipos que falam sobre os T21, que na verdade é o termo correto, né, hoje para falar sobre a síndrome de Down. A Gi é uma pessoa bastante ativa, bastante comunicativa, e ela faz parte, então, do Centro Dia da Pessoa com Deficiência. Gi, como que é para você fazer parte desse projeto? Para mim, é difícil de eu chegar aqui e eu falar, mas tá dando uma grande, assim, oportunidade e eu me sinto muito feliz onde eu tô e eu me sinto muito bem onde que eu pude ter essa oportunidade, até agradeço aonde eu tô. E eu me sinto muito bem lá, onde eu estou também. Agradeço as pessoas que estão lá hoje. E agradeço ao padre, o Claudinei, a Patrícia e vários outros. A Regina, que é a assistente social. Agradeço a todos, que é mais importante na minha vida. E você participa de várias atividades lá, né, Gi? Gi? Perguntar, o que você gosta mais? Assim... Acho que ela gosta de tudo. Ela gosta de tudo? Mas assim, eu gosto sim, de tudo sim. Eu confesso que gosto muito sim, mas eu agradeço sim a Deus ter essa oportunidade que eles me deram sim, com certeza. E agradecer a Rita também. Agradecer a Rita também, porque levou ela lá, né? ela também faz parte dessa oportunidade, o que ela me deu até hoje. Quais atividades tem lá no centro? Sabe me dizer alguma? Sim. Tem atividades. Não, perguntando Quais? atividades. Quais? Música, dança. A dança que tem lá, judô. Judô. Assim, Educação física. a educação física. É bom ter bastante atividade Então tem muita coisa. física, né? É É bom. né? E qual que é a sua atividade favorita, Gi? Se tivesse que escolher uma só. Uma só. judô. Judô? Judô? Achei que você ia falar dança. Não, também. Mas eu confesso que a dança, eu acho que o que mais assim
é importante. É. Mas a minha preferida mesmo é o judô. É o judô. E há quanto tempo que você faz judô? Faz tempo. Faz uns anos já. Acho que desde o começo. não Desde o sei, começo? eu não sei Ela quando tá há quanto começou. tempo no projeto? Faz tempo, eu não sei dizer exatamente. Ela não sabe, você não sabe, né? Também 3, 4 anos. Por aí. 3, 4 anos. Acho que até mais, viu? Tem Faz bastante, sabe dizer quantidade de assistidos? 55 assistidos. Uhum. Ah, E geralmente tá. meio período, né? É, Meio período. É de manhã de manhã e e à outra tarde. Não, é um trabalho muito bacana que eles realizam Nossa, lá. é ótimo aquilo lá, viu? E onde que vai essas crianças que têm esse problema? Não tem onde ir. E tem idade? Porque nessa fase fica difícil, né? E eles têm uma expectativa de vida boa, gente, né? Isso que as pessoas têm que ter consciência também. Que a expectativa de vida nas décadas anteriores, elas eram pequenas para esse grupo. Então, a gente acabava também se deparando menos com eles adultos. E hoje, eles têm uma expectativa de em torno de 60 anos, né? Então, a Pra gente eles é às ótimo. vezes até mais. Tem muitos com mais. E aí a gente percebe que a maioria dos projetos, eles são, na verdade, voltados para crianças, né? Criança, porque a gente quer a estimulação precoce em todas as alterações do desenvolvimento. Por conta da forma que o nosso cérebro se desenvolve, né? Independente da gente ter alguma diferença no nosso desenvolvimento ou não. A gente tem a formação biológica, né? Fisiológica, na verdade, que vai fazer com que a gente se desenvolva muito mais e aprenda muito nessa fase da infância. Então, a gente sabe que em alguns casos a estimulação precoce vai mudar muito a vida daquela pessoa ao longo do tempo, né? Então, eles acabam focando muito nisso, mas todo mundo esquece que essa criança, gente, se a gente estimulou, ela ficou bem, ela vai crescer, né? E pra onde que vai levar, né? Pra onde vai dar produtividade, né? Então, assim... pronto, cresceu, adolescente, acabou. Ela vai viver mais 50 anos, 60 anos, né? A gente tem que dar função, é maravilhoso, achei maravilhoso. Muito bom. E, doutora, a gente sabe que muitas vezes, principalmente as gerações mais antigas, não tinham esse acesso precoce, né? Não tinha essa estimulação. O que a gente faz, por exemplo, com o adulto que tem síndrome de Down, é um T21, ele cresceu, mas ele não teve esse estímulo na infância? Ele vai ter algum tipo de comprometimento nesse sentido? Quanto melhor... Por isso, exatamente, a gente vai voltar a esse ponto, né? Quanto mais cedo a gente conseguir estimular essa pessoa que tem que vai ter uma limitação, uma diferença no seu desenvolvimento, provavelmente melhor vai ser essa capacidade. O que vai depender muito vai ser da sua capacidade cognitiva, porque apesar da gente saber que pode ter uma deficiência intelectual associada, né, em graus variados, é essa intensidade que vai determinar o quanto você responde a uma terapia. Independente de ser T21 ou não, né? Ser só um deficiente intelectual sem uma síndrome específica, sem nenhuma outra doença associada. Então, se a gente tem uma pessoa que não foi estimulada ao longo da vida, os comprometimentos que ela vai receber, ela vai ter por conta da falta de estimulação, são muito mais difíceis de conseguir mudar. A gente sempre está aprendendo, eu falo que a gente sempre aprende, senão quando a gente ficava velho a gente não aprendia nada, né? Você não aprende um caminho novo, você aprende, isso faz parte do seu desenvolvimento. Uma língua nova, uma música nova, né? A gente está sempre aprendendo e se desenvolvendo. Então não é também, né, um determinante. Não, então chegou aí, não fez nada, acabou. Não é isso, mas é que a gente sabe que sim, que a falta do estímulo ao longo da vida daquela pessoa vai impactar muito, porque a gente não vai conseguir mudar tanto como a gente mudaria a vida dela se ela tivesse mais jovem. E, doutora, quando a gente fala aí de deficiência intelectual, né? Acho que você vai saber dizer melhor do que as minhas pesquisas. Mas... Eu não sei, né, Tomara? Mas... Eu espero te clarear melhor. Existem algumas discordâncias se a síndrome de Down ela tem graus. Isso que eu ia perguntar agora. Na verdade, não é ela que determina o grau, e sim a deficiência intelectual, ela sim. Você consegue determinar níveis, né, de gravidade. E aí, baseado nos níveis de gravidade, é que a gente vai dar o suporte que ela precisa.
Hoje a gente faz diagnóstico de deficiência intelectual através do DSM-5, que é um lugar que coloca todas as características lá, e aí você vê qual é o funcionamento daquela pessoa, né? Na hora dela se adaptar no meio, na hora que é a parte prática, na hora dela conseguir interagir com as pessoas, que é a parte social, e na hora dela aprender conceitos, né? Desde uma questão acadêmica até para que serve um objeto, tá? Então, e juntando tudo isso, você vai ter o seu comportamento, como é que você se comporta em um determinado ambiente. Então, se você tem uma dificuldade leve, né, ou se você tem uma dificuldade moderada, grave, né, ou profunda. Então, é muito mais isso que vai determinar o desenvolvimento deles, né, do que... porque se você tem o T21, você tem ele, pronto. Mas aí, quais são os sintomas? Qual é a penetrância que aquilo deu, no ponto de vista genético? Qual a sua capacidade genética de melhorar essa resposta, melhorar o desenvolvimento, né? Então, é a partir disso, na verdade, que vai determinar o desenvolvimento e a gravidade, né? Eu acho que é mais isso que acaba limitando o desenvolvimento deles. E comorbidades, né? Doenças associadas, né? Se tem epilepsia, se tem, muito comum, associação com a síndrome de West, né? Na infância, assim, dentro das epilepsias, que são epilepsias graves, que vão trazer comprometimento importante para o desenvolvimento da criança, do lactente, porque geralmente é uma epilepsia que começa na fase de lactente, né? Se você tem alguma outra comorbidade, por exemplo, tem uma doença cardíaca importante, às vezes demora muito para operar, às vezes a questão clínica é que te limita no desenvolvimento ali, tá? E outras questões, assim, que geralmente acabam atrapalhando, né? Ou próprio transtorno do espectro autista, que também pode estar associado, que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento, que também vai impactar e interferir no desenvolvimento daquela criança, né, na parte social, na interação. Então, acho que todas as comorbidades e o que traz é que vai determinar isso. É um conjunto, na verdade. E na fase adulto, o que acontece é que eles têm uma associação maior, né, com demência em uma fase mais precoce da vida. Então, isso também vai impactar, né, nesse adulto ali, mas alterações também metabólicas, hipotireoidismo, que é comum também. E a gente sabe que para a sociedade ainda é muito difícil, né, de aceitar os T21 dentro da rotina, dentro do dia a dia. Dona Eunice, a senhora lembra ali da infância da Gi, se vocês passaram por alguma situação de preconceito? Não, que eu me lembro, não. Não passou por nenhuma situação de preconceito. E quando a Gi veio, qual que foi a reação da família? Do lado dela, lá do pai dela, não sei como é que eles receberam, não falaram nada. Meu também não, ninguém nem falou, ninguém falou Ela nada. devia ser um bebê fofinho, né? Não Ela era bem era? magrinha, ela Era. essa gordinha agora. Ela é bem magrinha. Mas ela é bem meiga, ela devia ser pequenininha. meiguinha, Nenê também. Ela é bem pequenininha. Mas você tem outros filhos também, Tenho né? mais um, Mais um? mas é de outro marido. E como é que foi esse relacionamento entre eles? Foi uma boa troca que eles tiveram? Não, quando eles eram criança, até que ele não... menino, né, brincava, ela não brincava, ela só ficava de colo, para lá, para cá, colo de um, colo de outro, e acaba... até ele também carregava ela quando ela era pequena, mas assim... Menino brinca com menino, menina, e ela não entendi. tinha nem brincar. Não tinha, porque... Mas não tinha os amiguinhos na infância não também? tinha, ela nunca teve, ela só sempre ficou no meio de adulto. Porque não tinha criança, né? Mas como é que foi a infância da Gi? Ela estava na PAI antes. Ela começou na PAI. Começou na PAI com quantos anos? Com 7. Era a época de entrar na escola. Eu moro em frente à escola, então eu fui ali na escola, levei ela, falei com a diretora, ela falou, não, pode trazer ela aqui. Mas ela não quis. Ela falou, não quero aqui. Aí foi bom, porque lá as crianças ficam tudo olhando, né? Um olhando, né? Aí já se sente ruim, sente mal, né? A senhora percebia esses olhares das outras crianças? Das crianças, né? Mas daí levei lá na PAI se deu bem pra caramba. Nossa, ela só saiu porque dispensaram. A idade.
por causa da idade. A PAI, ela tem um limite de idade ali pra colher os assistidos? Porque geralmente é quando acaba, teoricamente, ali a idade de ensino médio, né? Entendi. Na maior parte das vezes. As APAES, elas têm, na verdade, regulamentos muito particulares, né? Então, depende muito de cada uma certo. também. Uma época que eu trabalhei na PAI de Atibaia, eles ainda assistiam a um centro de convivência lá. Que é o que eu entendo, acho que é o que eles chamam de centro de convivência lá, né? E aí, então, esses que não já estavam, teoricamente, tinham terminado o ensino médio, tinham se formado, eles ainda voltavam, ainda conseguiam participar, assim, alguns períodos lá, certo. assim. Eu sei que a PAI de Taubaté, acho que tem também, até para os mais velhos, assim, parece. E a gente sabe que é muito importante essa convivência, né? Gi, hoje lá no Centro Dia, você tem muitos amigos, né? Sim, tenho. E eu fiquei sabendo, me contaram, tá? É segredo, que você tem até um namorado agora. Sim. Sim, eu tenho. Qual que é o nome dele? Davi, Davi? E você conheceu ele lá? lá na onde que eu estudo. Onde você estuda? É. E como que vocês se conheceram? Foi numa atividade? Na verdade, ele já estava lá já, né? E a gente só se conhecemos, fizemos amizade. Aí depois, para fora do projeto, sim, a gente tá namorando, sim. Dentro do projeto não pode Dentro namorar. não, porque é só amizade. Só amizade? É, Só fora, né? é. Só fora. E Ela aí ele... frisou bem isso. Elas se comportam lá dentro, Lá né? dentro. Tem que ser... que o pessoal tá de olho, né, Patrícia? Tá de olho aqui, né? Lá dentro se comporta, né? Sim, Fora também. é. Você quer mandar um recado pro Davi? O Davi provavelmente ele vai assistir, né? Com certeza. Quer mandar um recado pro Davi? Então, eu queria falar pra ele que eu gosto muito dele, que me devolveu um sorriso só pra mim. Ai, que fofo. Gente, que romântica. E a mãe aprova esse namoro? Tá de cabelo em pé, você não tá vendo? Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa pra lá. Então, mas dona Eunice, o Davi é o primeiro genro da senhora. De genro só tenho ela de menina. Mas ela nunca teve outro namorado, foi só o Davi. Teve outro? Lá de Socorro, ficou 18 anos 18 namorando anos. por telefone. 18 anos namorando. E ela ia lá, ficava dias lá, depois ela enjoou dele. É que eu tive, assim, os meus motivos. Né? É isso. Certo. Mas eu não quis mais. Não deu certo. Não deu Não certo. deu certo. Mas com esse eu prefiro ser feliz, que a pessoa certa, que eu tô feliz. É verdade. Mas hoje ele tá lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele tá viajando mesmo. Ele tá viajando, mas mesmo assim eu tô Tá conversando. conversando com ele. Pelas redes sociais, por Pelo- Telefone. Pelo celular, pelo WhatsApp. A gente tem Instagram também. Então, Instagram, né? isso que importa. Eu vi mesmo seu Instagram. Ela é uma blogueira, doutora. Ela é uma blogueira. Preciso Depois procurar. acompanha. É. Doutora, falando Precisa um pouquinho. me ensinar, porque olha, eu não sou Eu muito não sei boa mexer em nisso. celular. Então, mas a Gi Tá é muito errado. boa. A Gi é muito boa. Ela vai ajudar. A hora que terminar aqui, que desligar todas as câmeras, a Gi ensina. Pode ser, Gi? Combinado? Combinado. Combinado. Doutora, terapia comportamental. Todas as... quando a gente fala sobre o acompanhamento de pessoas com Down, a terapia comportamental ela é muito citada. Por quê? A terapia, na verdade, é que assim, ela não vai precisar só de um tipo de terapia, né? Talvez eles citem isso porque eles estejam pensando na terapia com a psicologia. Daí eles têm algumas vertentes de tratamento. Uma delas é a cognitivo-comportamental. Então, eu penso o seguinte, assim, eles falam muito da terapia cognitivo-comportamental nos casos de deficiência intelectual, TDAH até, né? Mas assim, eu penso que a terapia vai funcionar
Pode ser que a psicanálise funcione, depende do que aquele paciente vai aceitar de relação com o terapeuta, tá? Isso É uma não coisa bem individual, isso de muito paciente para paciente. Exatamente, Eles falam muito disso porque acho que eles estão pensando que se essa pessoa tem deficiência intelectual, talvez a cognitivo-comportamental vai evoluir melhor. Na verdade, não é uma terapia. A equipe, nesses casos, é sempre multidisciplinar. Dificilmente uma área de uma alteração do desenvolvimento, que seja, qualquer uma que seja, você vai precisar de uma coisa só. Porque você está pensando que você precisa estimular essa criança, né? Pensando na criança pequena que vai crescer, você precisa estimular todas as áreas. Não dá para você estimular só a coordenação motora, só a parte de estruturação de emoções, verbalização. E a terapia comportamental, ela aborda esses aspectos. Ela vai tentar melhorar, depende do paciente. É uma alteração, ela tem uma dificuldade, uma alteração do comportamento. Entendi. Ela vai trabalhar isso. Ela precisa ajudar essa criança a expressar ideias e emoções, porque ela tem dificuldade. Como ela vai externalizar isso? Como que ela vai trabalhar a frustração, percebendo, por exemplo, se ela vai num ambiente e as pessoas estão... Ela perceber que ela tem alguma questão que as outras pessoas não têm e que para ela não fazia diferença porque é dela isso. Você nasceu com isso. Eu nasci com o meu olho claro. Todos os dias eu me olho no espelho e o meu olho é claro. Pra mim, eu esqueço que meu olho é claro. Mas às vezes eu chego em lugar e a pessoa fala, nossa, que olho bonito. Mas pra mim não faz diferença, porque ele faz parte de mim. De quem eu sou. Então, se você tem uma característica diferente que às vezes chama a atenção, pode ser que ela perceba que as pessoas estão olhando, mas não faz sentido pra ela. Até ela começar a perceber que aquilo tá fazendo as pessoas tratarem ela diferente às vezes. Então, como trabalhar isso? Ou como trabalhar que as diferenças dela não são limitações? Quem vai fazer isso por ela, entendeu? Ela não vai conseguir fazer sozinha. Então, a terapia, a psicóloga, eu acho que nesse sentido, a psicologia auxilia muito nessa questão. Certo. Então, eu acho que vai depender muito do que o paciente precisa, o que ele vai precisar para ela trabalhar, certo? Certo. Ela pode ajudar bastante nessa parte de organização, até a autonomia e o dia a dia, a vida diária, tudo. Quem vai ajudar mais é a terapia ocupacional. Ela precisa elaborar e falar melhor de, articulação de palavras, fala em si, e não a linguagem, né? Ela pode se comunicar sem falar, todo mundo conseguir entender. Mas quem vai trabalhar? A fono, né? A fono seria o profissional indicado. Quem vai trabalhar as dificuldades que ela tem? Uma psicopedagoga, um reforço escolar. Então, tá errado isso, indicar só a terapia comportamental, Como entende? se fosse igual pra todo mundo. E ela precisa da terapia comportamental. Qual a diferença disso faltar ou não ter? Tá, mas qual a diferença se ela só tiver isso? E o resto? Então, na verdade, eu acho que não é só isso. Ela precisa de tudo, né? Que é a maior dificuldade dentro do sistema público de saúde. Porque você não tem. Nesse sentido, doutora, assim, no mundo ideal, a mãe descobriu que o bebê é um T21. Quais são os primeiros passos, assim, no mundo ideal? O que deveria acontecer? Primeiro passo é ela... Primeiro, antes de passar ainda no especialista, eu ainda passaria no pediatra. Geral, eu sou pediatra, né, gente, de formação. Eu teria que passar para você receber as orientações como qualquer outra criança. Se é alimentação, se é amamentação, não conseguiu amamentar, vai ser leite, fórmula? Que fórmula? O que você vai fazer? Então, acho que esse é o principal passo. E aí todo mundo fala, primeiro passar no especialista. Não, essa criança acabou de nascer, ela vai passar no pediatra. Para esse pediatra dar um norte do que ela vai fazer, do que ela pode fazer, né? Aí ela passa nos especialistas. Acho que passar num neuropediatra é importante para avaliar o desenvolvimento, ver qual é o atraso ou não que ela tem. Considerando que as crianças são muito hipotônicas, ou seja, elas são muito mais molinhas, geralmente a físio é muito importante nesse início de vida. Físio e terapia ocupacional, mas a físio principalmente, né, a fisioterapia, para ajudar no fortalecimento da musculatura, na aquisição do tônus muscular, na aquisição dos marcos do desenvolvimento, né, conforme ela for crescendo daí. Se ela estiver mantendo segmento com esse neuropediatra, aí ela vai precisar passar... vai ver quais são as terapias de acordo com a evolução e desenvolvimento. Fora isso, o importante seria sim passar no geneticista, porque você precisa ver como foi que aconteceu essa trissomia. Ela foi desse jeito ou ela foi de outras duas formas que tem, como através de uma translocação, que dá para acontecer, né? Um mosaicismo também, que todo mundo fala tanto, e no final é 1% só dos casos, e no final nem faz
tanta diferença, assim. Você pode ter sintomas tanto quanto uma pessoa que não é mosaico, né? Então, enfim, às vezes as pessoas têm essa ideia errada que... O que significa mosaico, doutora? E aí, então, quando a gente tem essas 3 formas, a principal é essa, que você não divide. A outra forma é quando não só ela foi dividir, mas ela acabou fazendo uma troca com outro cromossomo e acabou ficando 3 pares naquele cromossomo. E a última forma é o mosaico. O que é? Algumas células suas são normais, outras células suas não são. E só que são trissômicas, né? Tem trissomia, tem aneuploidia, na verdade. E aí o que acontece? Nesses casos, os sintomas podem ser iguais ao do outro, né? A do que teve o mais comum, a forma mais comum. E muitas vezes eu recebo casos com um pouco comprometimento e aí a primeira suspeita que vem descrita é mosaico. Sempre vem assim. Mas não é isso. Isso não quer dizer... Mas por que isso? Porque você precisa ver se você está herdando isso de algum pai ou de alguma mãe. Porque pode ser que essas pessoas queiram ter outros filhos. E ela precisa estar avisada, né? Olha, veio disso, veio daquilo, né? Eu acho que saber de onde que vem, né? Isso. Então, eu não sabia isso que eu queria saber da outra. A maior parte das vezes não é o acaso. Da minha família não tem ninguém. Mas a maior parte é o acaso mesmo. O que é o acaso? Aconteceu. Não dividiu. Não dividiu como deveria. Não formou como deveria, sabe? A maior parte... Por causa da idade também, não? A idade materna é a que mais influencia. A partir dos 35 anos. Eu ouvi dizer que era parte da idade da gente. A idade materna, isso mesmo, a idade da mãe. Isso, influencia, mas ela não é o principal fator, porque eu tenho muitos pacientes mais novos, com pais jovens, 20 anos, 19 anos. Então não tem nada a ver. Não necessariamente, né? E o dela, falaram uma vez, não sei que médico que falou pra mim que o dela era mais meu Deus, mais lento não, mais não é complicado, o dela é mais simples, não sei como é que agora sumiu o que eu ia falar. Como era menos grave? Porque ela tem um bom desenvolvimento, né? Falou que o dela era mais assim, bem de mosaico, não sei o que lá. Eu falei, mas eu não entendi nada. Ele falou isso? Aí, então, e aí também tinha menos conhecimento na época, se ter metade das células normais e metade alteradas traziam mais ou menos comprometimento. E isso é muito variável também. Mas que vai depender de outras questões genéticas, isso. O nome mosaico vem daí? Entendi. Que aí você tem uma mistura de células. Uma mistura de né? células. Isso. Falando em questão de filhos, além dos pais dos T21 quererem ter outros filhos, a gente sabe que hoje as pessoas com síndrome de Down também se desenvolvem, também formam família, né? Igual a Gi que tá namorando. Sim. Como que a gente explica para a sociedade, como que a gente incentiva a sociedade nesse sentido, doutora? De que são pessoas que podem ter um desenvolvimento como de outras pessoas, apesar das suas limitações. Eu acho que é a melhor forma de você conseguir distribuir, né, distribuir informação. Eu sempre falo isso para os alunos na faculdade. Como que eu explico alguma questão dentro de sala de aula, que eu falo, olha, isso aqui a gente faz assim, 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 mas como que eu vou tirar isso do meio acadêmico para deixar para fora, né? É a mesma coisa. Como que a gente faz? Divulgando, falando, conversando. Podcast. Hoje podcast, rede social. Eu acho que é muito variável nessa questão de como que vai ser esse desenvolvimento. E aí eu acho que é isso que as pessoas têm que compreender. Assim, não é porque a pessoa tem ou não... tem um grau maior ou menor de comprometimento, ou o que ela está enxergando de característica que vai fazer com que essa pessoa não se desenvolva, ou colocar como se fosse um rótulo e determinar que aquela pessoa não vai fazer nada, né? Porque antigamente usavam um termo que chamava mongolismo, que é um termo bem infeliz, né, que foi utilizado. Mas é que na verdade na época eles...
utilizavam, na verdade, para a deficiência intelectual, na verdade, que acabou Não usando... era só a síndrome de Down. Não, era para os deficientes intelectuais, né? Deficientes em geral. Mas era por conta do comportamento do deficiente intelectual que eles acabaram dando esse nome, né? E eles usavam isso e depois ficou como um termo pejorativo. Que na época, talvez até fosse com a intenção de ser, não sei. Na verdade, até que não, né? Não era por isso, mas é que acabou ficando. Da mesma forma que o DSM, que é o que a gente usa para diagnóstico de deficiência intelectual, ele usava retardo mental antes também, antes da deficiência intelectual, né? Que na verdade, transtorno do desenvolvimento intelectual hoje. Ele usava como retardo mental, e aí acabou ficando como um termo pejorativo, né? E aí por isso que eles mudaram. Eles mudaram com inclusive uma T21 que conseguiu fazer essa mudança nos Estados Unidos, né? Ela e a família dela que fizeram, agora fugiu o nome dela, mas foi ela que fez esse movimento para a mudança do nome e pararem de usar o retardo mental, né, dentro da deficiência intelectual. Assim. Nossa. Uma T21 que fez isso. Realmente, eu não sabia dessa informação, vou pesquisar, que bacana. Tem muita informação dessas coisas. E, dona Eunice, a gente estava falando do desenvolvimento, né, dos T21. Quando a Gia era criança, a senhora imaginava que hoje ela ia ter todo esse desenvolvimento, essa desenvoltura, que estaria participando de entrevistas? Imagina, nem pensava, nem pensar. A gente, você olha uma criança, você vai saber, não tem... Nunca se vai adivinhar o que vai ser, né? Mas as pessoas também, elas taxam muito, né? As pessoas com síndrome de Down, os T21. Porque eu conheço alguns T21 que a mãe comentou que próprios médicos da época falavam que não ia andar, não ia falar. Ela demorou para andar. Mas é uma característica, né, doutora, também? Demorou para andar, demorou para falar. Senhora, você lembra quando foi que ela falou? Minha filha, não. No aniversário de 1 ano, ela estava andando? Não, demorou acho mais. Que ela andou com uns 3 anos, acho. Mais pra frente, foi. Ficar de pezinho, mas não era andava. Mais molinha. Mas, e falar também, ela demorou para falar. Mas a compensação hoje... Adquire, tô pensando o quê? Adquire sim. Não tem esse negócio de não aprender. Tem uma curva de crescimento, peso e tamanho, até do cabecinha para os pacientes. Ela sempre foi pequenininha, miudinha, depois que ficou desse tamanho aí. Grandona. Tá precisando emagrecer. Mas ela pratica bastante atividade física. Ela pratica, é verdade. Eu pratico sim. Mas a compensação na casa ela fica deitada, né? Isso que eu ia perguntar, Gi. E em casa, você ajuda a sua mãe com o serviço doméstico? Ajudo sim. Ajuda, ela arruma a cozinha, limpa fogão, limpa essas coisas. Mas assim, outras coisas, limpar vidro, essas coisas ela não sabe. Cozinhar? Não, cozinhar também não ensinei. Fiquei com medo de mexer com fogão, né? Mexer com panela quente. Até a gente se queima, imagina, verdade. Né? Uma criança que não tem... Aí ela, olha, um dia ela fez lá, sem falar nada, ela fez. E deu certo. E ficou bom? Ficou. O que ela fez? Eu nem lembro o que era. Eu acho que foi o frango que eu tinha feito, né? Eu acho que ela sentiu o cheiro e ela pensou que fosse um vizinho do lado. E era... Chegou lá, era você. Aí, quando ela foi lá na cozinha, ela falou, nossa, você que tá fazendo aí, né? Aí eu falei, não, mãe, fui eu que tô fazendo. Aí ela ficou surpresa. Tá, mas daí eu deveria ter ensinado, né? Mas daí eu também não sou boa. Tempo. Eu também não sou boa cozinheira, também não sou. Entendi. Mas dá pra usar um micro-ondas? Dá pro gasto, né? Tem micro-ondas? Tem. Micro-ondas dá pra usar. Dá pra fazer umas receitas? Dá pra fazer umas receitas. Uma receitinha no micro-ondas, salada. Salada eu sei fazer. Salada dá pra fazer no fogão. E, dona Eunice, como que é a rotina de vocês, né? A Gia, ela passa meio período no centro-dia. E a senhora trabalha ou a senhora... Não. Tá. Fica em casa. Como é que é a rotina de vocês? Como é que seria um dia acompanhando o dia de vocês? Não tem muito. Não tem muito o que falar. Levantar cedo.
dar uma limpada na casa, o que dá para fazer, porque tem coisa que não posso fazer. E o dia todo assim, ela passa a tarde lá. ela almoça lá. Almoça lá? Ela vai, ela nem quer comer em casa, ela quer comer lá. Ela almoça lá. É que a comida de lá deve ser muito boa. Deve ser. Ela toma café só de manhã e espera para ir comer lá. E ela vai de transporte pra lá? Tem dia que ontem não teve, né? Mas ontem não teve hoje pra tinha, mim. mas ela vinha aqui e não levou. Não Aí teve quando dá transporte. para me levar, eu levo. Mas tem dia que eu vou fazer hemodiálise, daí não dá para levar ela, porque daí não tem como que vai buscar, né? E quais dias a senhora faz hemodiálise? De terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. E demora, né? Umas 3 horinhas? O meu é 3 horas. Uhum. Era 3h30, eu pedi pro doutor lá e me deixou para ficar para 3 horas. E aí, né, nesses casos, a Gi fica em casa. E, às vezes ela vai comigo. Uhum. De sábado, às vezes ela vai comigo. Mas às vezes, como a gente vai de transporte, às vezes vem carro pequeno, não cabe todo mundo, Uhum. vem aquela confusão, sabe? Então eu falei, então é melhor ficar em casa. Calor, né? E fica lá também, né? Acaba dormindo lá. Então, tu desmaiou lá outro dia, deu mais calor? trabalho. De calor? Desmaiou de calor? Desmaiou lá, caiu, levei um susto. Ela levantou, eu tinha acabado já de passar hemodiálise, fui pegar o peso só e levar lá para dentro. Quando voltei, ela caída no chão. Falei, aí o Dr. James estava lá. Meu Deus! Aí ele examinou, falou, não, Mas ficou tudo bem? ficou tudo bem, graças a Deus. Mas acho que é a pressão dela, o calor demais. Calor. Pressão Esses mesmo. Lá dias dentro é estão- calor? É que Da tem o hemodiálise. ar-condicionado, mas como Tem. a porta não para fechada, e fica toda quente. hora se fecha, abre, fecha, então nem ventila Entendi. direito, né? Mas eu falei, não, aí ontem ela ficou em casa. Aí eu fico ligando toda hora, né? Preocupada, Saber né? como é que tá, como é que não tá, ela também liga pra mim. Aí a gente fica se O comunicando. celular ajuda, né? Nessas questões. ajuda bem. Como ajuda? Aí eu chego, aí eu falo pra ela, tranca a porta, não atenda a porta pra ninguém, seja quem for, não atenda, só se chamar pelo nome, mas às vezes dá até medo de chamar pelo nome, porque pode perguntar como é que é o nome da vizinha aqui, né? Me chama, daí você vai achar, eu não falei, pode. melhor não. Então, não atende porta. Aí, tranquei o portão, tranquei tudo, deixei ela lá. Mas ela fica bem, ela se vira sozinha. Ah, que bom. Ela se vira sozinha, ela dá trabalho pra mim. E a senhora estava falando da hemodiálise. Doutora, eu conheci a dona Eunice na hemodiálise ontem. E ela, inclusive, já deu uma entrevista pra televisão, viu? Ah, é? Aí, Essa pessoal, dupla tá famosa. Pois é, de ontem pra hoje tá assim. A Ai, meu mãe Deus. famosa, agora a filha também. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sei que... É isso que eu penso. E, doutora, eu queria puxar um tema que eu acho que é muito importante, que é a questão da infantilização, muitas vezes, dos T21, né? A gente sabe que, principalmente as gerações passadas, as pessoas com síndrome de Down, às vezes eram trancadas em casa ou eram tratadas para sempre como crianças, né? Esse tipo de comportamento dos pais é prejudicial para o desenvolvimento? Você tá limitando o desenvolvimento dele, né? Ou de qualquer pessoa, né? Se você trancar qualquer pessoa dentro de algum lugar, você vai limitar o desenvolvimento dessa pessoa de todas as formas, né? Porque ela precisa de interação, ela precisa... A principal forma da gente... Uma das principais formas da gente se desenvolver é, lógico que buscando e deixando essa criança livre, buscando, né, o meio, né, não deixando ela limitada. E o outro, né, a forma da nossa sociedade ter crescido é sempre através de uma comunidade, porque foi a forma que a gente encontrou de sobreviver, né, no meio. Então, se você deixar todo mundo isolado, ninguém vai se desenvolver, porque você precisa de ajuda, você precisa do outro. Então, se você deixar ela trancada dentro de casa, a probabilidade dela se desenvolver menos é muito menor. Então, na verdade, o que determina essa questão de você entender quanto que você vai poder trabalhar, lógico que, no meu ponto de vista, você tem que tratar aquela criança, né, de todas as formas possíveis, assim, que ela consiga atingir o desenvolvimento máximo dela, e também entender quais são as limitações.
Porque pode ser que, tudo bem, concordo, né? Você infantilizar, né? O que seria isso? É você considerar que ela tem por exemplo, a Gi tem um raciocínio ótimo, ela conversa super bem, ela entende as coisas que a gente tá conversando e acompanha tudo normal, tranquilo. Mas existem alguns que vão ter uma limitação maior, né? Então eu acho que, lógico, que não é por isso que justifica você trancar, porque se ele tem uma limitação maior e você deixar ele trancado em casa, aí que ele vai desenvolver menos, né? Então eu acho que não é tratar como uma criança se trancar em casa, eu acho que é deixar ele se desenvolver como se ele fosse uma criança normal, né? Ajudando, dando suporte através das terapias, para poder trazer esse potencial que ele tem, que essa criança tem, né? O máximo possível. E poder colocar no mundo. Qual é a maior questão que eu sempre falo para os pais? Autonomia, né? O que vai trazer liberdade? Autonomia, ela é super autônoma, né? Falei, não precisa deixar fazer alguma coisa, tô aqui pegando no pé dela. Mas não vai fazer quando sua mãe não tá em casa, nem diálise, hein? Pelo amor de Deus, vai falar, doutora Juliana falou que eu podia. Só, não vai arranjar um problema aqui. Não quero, pelo amor de Deus, é só quando tiver gente em casa. Mas a autonomia, né? Autonomia para ela se desenvolver. Se você deixar ela trancada, não vai se desenvolver. Eu vou te dizer, meu filho tem um desenvolvimento típico, né? Não tem uma alteração. E ele teve um atraso no engatinhar. Por quê? Porque a pessoa que ficava com ele, que é maravilhosa, né? Que, meu Deus do céu, ela caiu do céu na minha vida, naquela fase da minha vida que você tá louca, voltando a trabalhar com o filho pequeno. Ele encabelava ela. Tipo assim, sabe? Ele puxava assim, ó, pela roupa e fazia assim pra pegar pra ele, entendeu? Pra pegar pra ele. Ela, mas você ficou com pena, eu acabo pegando. Olha só. E eu só percebi, porque um dia eu sentei do ladinho dele e ele fazia assim, ó. Fazia assim, tipo, pra pegar assim, ó. Falei, eu não vou pegar, não. Pega você. Pega você. Daí ele ficou bravo, assim, bravo. Virou e foi pegar outra coisa, assim, não vou pegar então, já que você não vai pegar, eu também não vou pegar, entendeu? Aí assim, eu falei, gente, eu acho que esse menino não tá engateando porque ele tá se aproveitando da situação ali. Entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, até numa situação besta, assim, dando esse exemplo, você vê que uma situação boba, né, fez ele se atrasar um pouquinho, não só atrasou, tá, assim... Foi um pouquinho lá, mas deu tudo certo. Mas mesmo assim, ele poderia ter ido antes, eu acho, sabe? Porque ele ia se aproveitando da situação, o safado. Certinho fazia. Por que eu vou fazer? E é isso, essa questão. Se eu faço, por que eu vou fazer? Quantos pacientes eu tenho que não mexem um lado todo do corpo e ele coloca sapato, amarra sapato, se veste sozinho, faz tudo sozinho. Aí os alunos estão atendendo, eles ficam querendo ajudar. Aí eu faço, não, né? Ele tá tentando, não tá pedindo ajuda. Aí, eu lembro que uma vez a mãe de um desses meus pacientes falou, pode deixar que ele bota sozinho. Bota sozinho, aí ele ficou lá. Até amarrar o sapato, mas ele amarrou o sapato, entendeu? Ele podia pedir, né? Mas se ele quisesse, o que ele fazia? Pedia. Né? Então, acho que o foco, assim, é trazer autonomia. Deixar que lógico, dentro de um bom senso, né? Lógico. E tentando ver o que a gente pode ou não fazer, mas dando a liberdade para fazer, auxiliando, ajudando quando necessário. Não fazendo para criança. E não prendendo ela dentro de casa. Isso não vai trazer benefício nenhum, né? Nenhum. A única coisa é que não vai gastar sapato, né? O resto não vai fazer nada de bom. Eu entendo que esses pais, eles na verdade estão querendo criar o filho numa bolha, né? Super proteger. Não é numa intenção ruim, mas... E proteger às vezes de situações como essa das pessoas às vezes não tratarem bem, né? E medo, eu entendo que é medo, né? A gente tem medo pelos nossos filhos, a gente tem medo deles se machucarem, a gente tem medo, igual ai gente, ela é muito maravilhosa, na verdade a gente ama ela mas ela tinha medo dele se machucar, lógico, imagina eu chego em casa e ele tá com um galo na testa, imagina. Pra ela, né? Pra mim não ia ser sinceramente não seria um problema, porque eu sei que ela amava ele como eu amava ele, entendeu? Ela cuidava dele muito bem. Mas imagina, entende?
Ela tinha medo, né? Medo. Responsabilidade. Responsabilidade. A gente tem medo por eles. Você quer que ele se machuque? Você quer que ele se chateie? Você quer que ele sofra algum tipo de maltrato? Algum tipo de situação desconfortável? Que ele se sinta menos? Que ele não quer, entendeu? Então eu entendo que às vezes é por isso. Uhum. E também tem as situações que é por negligência também, porque já presenciei, né? Então eu acho que tem um pouco de tudo. E aí eu acho que aí entra os profissionais para ajudar e a gente percebendo isso nas consultas, né? Tá muito atrasado, mas ele parece ter uma boa capacidade. Por que tá tão atrasado? Tá deixando ele sozinho? Tá deixando sozinho no chão? Tá bom, tá dando suporte, né? Então acho que cabe a gente também perceber isso, entender que ele vai ter um atraso no desenvolvimento, que é normal, que vai ser característico daquilo, né, daquele desenvolvimento diferente, mas que também quando tá demais chama atenção, tem algo acontecendo. Isso é uma grande dica, assim. Um profissional atende e fala, não, tudo bem, ele tem que ter 21, mas tá muito atrasado, ou tá muito molinho, né? Será que tá sendo estimulado em casa? É uma grande sacada, assim, que dá pra se perceber que às vezes aquela criança tá sendo meio limitada, sabe? Entendi. E dona Eunice, no caso da Gi, como que foi esses primeiros anos de vida dela? A senhora conseguiu dar esse estímulo pra ela? Foi normal. Ela parece uma paz do Senhor, gente. Devia deixar essa menina tranquila. Ela era normal, deixava, ficava no chão. Deixar no chão, né? Forrava o chão, deitava no chão, ficava lá. O irmão dela é mais velho? É irmão? É mais velho. Mais velho. Já tá acostumada com o bebê também, né? Com o outro. Já. Com o primeiro. É porque a diferença dele com ela deve ser 6 anos, acho. Sei lá. Tá. Mas ela criei ela normal. Tranquila. É normal, como é outra isso. criança. Porque sempre eu sempre gostei de as vizinhas que tinham criança, chamavam eu para olhar as crianças, sabe? Então eu sempre tomei conta de criança. Aí, Tava pra acostumada. mim não foi diferente, não. E criou a Gi da mesma maneira que tratava todas as outras normal, crianças, entendi. Não tinha nada de diferente, não. E hoje a Gi é toda comunicativa, toda autônoma. Nunca Hoje- esperava que fosse. Não esperava? Não, que fosse assim, não, né? A gente nem A gente vai fazendo a nossa parte, mas não imagina onde chega, né? Não, né? Você fica, como que vai ser? O que é a maior angústia, né? Essa acho que é a maior angústia saber como vai ser, né? Vai ser. E agora é problema, eu tenho problema de assim, é o meu pensamento, né? Se eu não estiver mais aqui, com quem fica? Com quem fica. Deus sabe, eu peço para Deus, se Ele me deu, Ele sabe o que Ele vai dar para mim mais para frente, né? Como é que vai ser. Mas a gente se preocupa, Com certeza. né? Eu acho que essa é uma grande preocupação das Essa mães, é uma teria né? de ser a maior Ficar política sozinha, porque ela tá junto, ela se vira, mas não ficar, não sabe fazer troco, não sabe, né, dinheiro, não sabe. Hora também, ela só vê no coisa, mas não sabe direito a hora. Pelo celular, que é mais fácil pra mim. Ai, Então, tem mas- número. Isso. Mas mesmo assim ela fala, mas o que é? Tá o 9 e tá não sei o quê. Ela não sabe juntar, né? Então tem essas Essas limitações que preocupam a senhora, né? preocupa, porque a idade que eu já estou, o problema que eu tenho. Tô bem, graças a Deus, né? Mas a gente não sabe, né? Dia de amanhã. E vocês parecem que têm um relacionamento ótimo, né? Entre mãe e filha. Como que é, Gi? A sua mãe pra você? Minha mãe é tudo. É o meu presente. Que vocês não brigam. Não. De vez em quando tem que dar um puxão de orelha, né? Não, do Só jeitinho da puxadinha. sua mãe, eu acho que é difícil. Acho que você deve brigar sozinha. Mas assim, Com esse jeitinho aí. se ela me dá de tudo, só tenho que agradecer mesmo. É. Agradecer a Deus por ela estar comigo hoje. Graças a Deus eu tenho ela. Porque apesar de tudo, além de perder o meu pai, mas principalmente ela é avó, pai, mãe. Então eu agradeço muito a ela por isso. Não precisa chorar. Oh, meu Deus. Eu amo muito ela. Eu É também mais te amo. importante na minha vida. É, a mamãe é tudo, né? A gente acha falta da mãe, né? É isso que eu falo.
como é bom a gente ter a mãe e o pai junto, né? Mas não é sempre que fica assim. É. A gente entende essa gratidão da Gi, né? Porque pra gente, acho que família é o mais importante, eu acho que pra todo mundo, né? Sim. Através dela que a gente vai conhecer o mundo, né? Se não tem união na família, não vai. Aí. E vocês são de Bragança mesmo. Não, na verdade eu nasci em Perdões. Hum. E vim pra cá com 1 ano. Tá praticamente Bragantina de coração. Ela nasceu aqui. Ela nasceu aqui. Na terra da linguiça, G. E o menino também nasceu. Não, meu menino nasceu em Atibaia. Que o hospital lá, eu tinha convênio lá, então nasceu lá. E ela nasceu aqui. E estamos aí. E Desde que Gi, Deus quiser. o que você, assim, mais gosta na sua mãe hoje? Hoje é gratidão. Gratidão mesmo? E o meu melhor presente é ela. E eu tenho muito medo de, como ela mesma disse, de perder minha mãe. Só isso. Mas Deus sabe o que vai fazer para nós. Que vai Tem preparado, saúde. já deve estar preparado. Tá certeza, com certeza. Tá com saúde. Acho que a maior preocupação é lutar por políticas públicas para exatamente isso, né? Porque a Gi cresceu, mas os pais também envelhecem, né? Eu acho que talvez é o maior desafio ali de política mesmo, né? São para esse envelhecimento dessa população, né? Então, talvez usar esse mês, né? Esse mês, na verdade, né? Que a gente homenageia, né? Essas pessoas especiais. Que tem que criar políticas para isso mesmo, pensando nessa situação, eu penso. Sim, políticas para incentivo e estimulação são necessárias, até porque a gente não está pensando só nos pacientes com T21, está pensando em todos os pacientes que precisam de algum tipo de apoio para se desenvolver. Mas eu acho que tanto eles como outros também, com outras doenças, né, que seja outra alteração do desenvolvimento, qualquer coisa assim, que eles também vão envelhecer, que eles também têm essa possibilidade de envelhecimento e criar uma boa qualidade de vida, né, para esses pais ficarem mais tranquilos, né. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, de como fazer, o que fazer, né. Com certeza. Eu acho que, aproveitando esse mês, quanto mais a gente divulgar, né? Então, tem podcast, mas também os jornais da região, se mobilizar. Como fazer, mostrar. A comunicação, de maneira geral, as grandes empresas, né? Acho que se a gente não começar esse movimento agora, a gente vai continuar com esse mesmo problema lá na frente, né? Isso cada vez mais, porque a expectativa de vida só vai melhorar. E aí você tá com 60 anos, o seu pai tá com 85, pelo menos, né? Então, acho que é uma... É que nem meu caso com ela. Ela tá com 40. 40. Eu já tô com 79. Completei agora 79. Então, a gente começa a se preocupar nesse sentido, né? E acho que é um ponto ótimo que a Dona Eunice levantou, porque eu acho que falar, esclarecer sobre o que é, como é, e entender que isso, como a medicina melhorou, como os recursos melhoraram, como as terapias melhoraram, a gente tem pacientes vivendo muito mais mesmo, né? Pessoas de todas as relações, né? Lógico, mas a gente tá falando do T21 especificamente, pensar que vai envelhecer. E aí, como vai fazer, né? Acho que cobrar isso, assim, das autoridades, né? De como fazer, o que fazer, né? Qual apoio pode dar, o que pode surgir ali, né? Com certeza. Então, quem estiver assistindo a gente também, se tiver alguma iniciativa, né, para divulgar tanto a causa quanto levantar essa questão, para ser bem honesta, eu nunca tinha pensado sobre isso. E realmente, as pessoas são crianças. Eles vivem mais. Também acho ótimo, com qualidade de vida. Sim, mas e aí? Com certeza. Porque não tá desde que não esteja na sua casa, né? Tem essa questão. Fica tudo muito mais fácil, né? Olhando só de longe, né? Sem se envolver.
Meninas, eu acho que vamos encerrando o nosso podcast de hoje, mas antes eu gostaria que vocês mandassem um recado, né? Para aquela mãe que acabou de ter um filho, descobriu que ele é um T21 e que ela tá naquele momento, às vezes, de luto, de desespero, alguma coisa que mostre que essa criança, na verdade, ela pode se desenvolver e ter um futuro brilhante igual o da Gi. O meu primeiro conselho é não desespere. Não desespere, porque independente de qualquer coisa, ninguém sabe, né? Eu acho que certezas nós nunca temos, né? Pensando nisso, então, eu acho que a principal questão é acolher, se deixar viver essa fase, né? Porque você nunca espera notícias que são diferentes daquilo que você imaginou. Então, se você foi lá e imaginou, eu vou ter um filho, ele vai ser assim, 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 assim. Você idealiza tudo. Você vai entrar no emprego novo. Não, esse emprego novo vai ser ótimo, vou entrar. Você entra, seu chefe é horrível, você odiou trabalhar lá, você quer sair. Isso você muda fácil, né? Porque é só mudar. Uhum. Mas nessa situação, não. Então, o que acontece? Você vai viver, né, aquilo. Então, eu acho que a maior questão é procurar apoio para os pais, né? Para essa relação, é um casal? Eles estão juntos, né? Estão juntos? Ou é só a mãe? Né? A mãe está sozinha. Principalmente se estiver sozinha. Mas o casal precisa procurar apoio, psicóloga, ajuda profissional, esclarecimentos de pessoas com conhecimento, né? A internet tá aí, ela ajuda. Eu acho que ela ajuda. Eu não sou contra as pessoas que vão lá e pesquisam e tentam se informar. Mas tem que ter cuidado, né? Procura um bom profissional, alguém que você confie, alguém que você saiba que vai te trazer informações sólidas sobre aquilo. Tá com dúvida, busque informação de pessoas que vão te trazer conforto, né? Encarar que isso não é um rótulo e um determinante do que ela não vai, do que aquela criança não vai fazer, né? E sim, acho que pensar que o que você pode fazer, não ficar focando no que não está fazendo, e sim focar no o que a gente pode adquirir, né? Assim, ela não tá fazendo, ela não tá andando, ela não tá falando, começa a desesperar pensando naquilo, calma, né? Tudo bem, então o que ela tá fazendo agora? Vamos viver o que ela tá fazendo agora, né? E eu acho que é tentar dar passos pequenos, acho que o apoio principalmente, recebendo o diagnóstico e pensando isso, que a criança, ela é uma criança, não interessa o que ela tem ou não. Então ela precisa ser estimulada, precisa receber amor, precisa receber carinho, através dessa forma que ela vai se desenvolver. E procurar ajuda, né, de pessoas que possam te auxiliar nisso, assim. Considerando que você pode viver aquilo também. Eles chamam de luto, né? Essa fase de quando você recebe diagnóstico de qualquer coisa. Não é só do seu filho, de uma doença também. Uhum. Porque você não quer aceitar, né? Então, é a morte do ideal, né? Do que você imaginou. Então, aceite, viva aquilo, mas pense que assim, tudo tem um limite, né? Então, você tem que passar daquela fase para você passar para a próxima. Você nunca vai correr antes de andar. Então, precisa ir devagarinho, mas constante. Não deixa de sugar, não desespera, porque as coisas se ajeitam, a gente tem uma magia maravilhosa aí pra contar pra todo mundo e mostrar pra todo mundo que é possível chegar lá, né? Então, eu acho que é isso, buscar informação. Perfeito, doutora. Perfeito, nossa. Desculpa, gente. Imagina. É que eu trabalho com isso todos os dias e é uma paixão, assim, o desenvolvimento pra mim, né? Não, mas a gente vê até o brilho no olhar, doutora. Dona Eunice, até relembrando, assim, a época que a senhora descobriu o diagnóstico da Gi, né? Que recado que a senhora manda para as mães que acabaram de receber a notícia que o filho é um T21? Não entrar em desespero, né? Também. A gente não entra em desespero. Não, Entrar em gente. desespero e criar como se fosse uma criança normal. Né? E vai tratando de acordo com o crescimento da criança. Perfeito. É isso. Por fim, você, Gi, manda um recado para as mamães também. Eu queria dar recado não só pelos pais, com o síndrome de Down também. É isso mesmo. Eu primeiro quero dar recado com o síndrome de Down. Eu quero dar, pro síndrome de Down como eu, que eu estou muito feliz por estar aqui hoje,
dando esse recado para eles. Dizer que eles podem, sim, namorar, que isso é normal. Ó, você. Olha o conselho, dona Eunice. Eu não tô sabendo, não. Quem dá conselho é esse. A namorar, sim, porque é muito bom. Eu entendo. Você tá querendo dizer que eles podem ter Que uma pode vida. ter uma não é? vida, ter uma família. Eles podem ter uma vida aí. Né? E ter essa oportunidade, sim, com certeza, como eu. E dizer parabéns para todos eles. E dizer para os pais que, apesar de tudo, como eu estou aqui com a minha mãe, mas eu quero dizer parabéns aos pais que, apesar de tudo, dizer para eles que parabéns pelos filhos também, como eu tenho a minha mãe, que eu estou dando os parabéns para ela hoje, porque ela foi guerreira, que batalhou, porque ela teve eu, meu irmão, que é mais velho, e até hoje ela está comigo e com meu irmão, e dizer para ela que eu te amo muito, mãe. Ai, Oh, meu lindeza. Tá emocionada, dona Eunice? Ela fala sempre, Ela sempre você agradece. faz essas coisas. Ela agradece porque ela reconhece, né? É isso. Eu acho que essa é a maior prova que deu tudo certo. E parabéns pra você também, viu, Gi? Parabéns O dia de pra vocês você está também, chegando, e você é um exemplo pra todos É os verdade. T21, todos os síndrome de Down, Todos eles têm que Parabéns. saber que podem chegar lá, né? assim como você. Sim. Meus parabéns. E a gente vai encerrando, então, o nosso podcast. Eu vou pedir ajuda de novo dos universitários pra gente lembrar o nosso @. Eu acho que é... Vamos lá, gente. Eu tenho uma memória terrível. É HUSF_Braganca. Muito bem. HUSF_Braganca, que é o nosso Instagram e o nosso TikTok. O YouTube também. Então tá bom, muito obrigada ao apoio dos universitários, gente, vamos ficando por aqui. E eu não posso esquecer de dizer para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, né? A gente vai ter também esses cortes no Instagram e eu tenho certeza que vocês vão amar tanto a Gi da maneira que nós amamos hoje. Então, muito obrigada pela companhia de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.